Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós começamos em Gênesis e vamos até Apocalipse, desvendando mistérios e fazendo pequenos estudos para facilitar a compreensão dos nossos ouvintes em relação às Escrituras Sagradas. Nós já gravamos em torno de 25 vídeos sobre os estudos das Escrituras Sagradas, e este vídeo será o 26º, e nós vamos meditar aqui em São Mateus 5, falando sobre a lei e a graça. Há uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem aquilo que é lei, aquilo que é graça, a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então vamos falar um pouquinho aqui de São Mateus 5, o verso 17. O cumprimento da lei e dos profetas. O que é que isso vem nos dizer? O cumprimento da lei e dos profetas. Deus mandou a lei na época de Moisés para que os homens obedecessem à lei e cumprissem a lei. Mas passados os tempos, Moisés, os 2 milhões de pessoas morreram no deserto, não conseguiu cumprir a lei. Moisés, sendo um profeta também, ele teve dificuldade, não conseguiu cumprir a lei, ele foi falho. Sansão não conseguiu cumprir a lei. Abraão não conseguiu cumprir a lei. Davi não conseguiu cumprir a lei. Nenhum dos profetas conseguiram cumprir a lei de Moisés. E somente o Senhor Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei. Nenhum homem pode cumprir a lei, nenhum homem consegue. Esta carne não consegue. Por isso Jesus Cristo veio em carne. Só Ele veio em carne e cumpriu toda a lei. Tem uma parte da Bíblia que fala: a lei e os profetas duraram até João. É os profetas da lei que durou até João. Se os profetas fossem até João, ficaria errado estas escrituras. Por quê? Porque Jesus era um profeta e Jesus veio depois de João. Então, Jesus é o profeta da graça. Ele não é o profeta da lei, porque ele fez a transição da lei para a graça. Ele se tornou o profeta da graça. Ele veio nos trazer graça. Ele veio nos trazer vida, e vida com abundância, o único nome pelo qual nós devamos ser salvos.
Então, Jesus Cristo foi um profeta, o apóstolo São Paulo foi um profeta, as profecias do apóstolo São Paulo estão escritas em suas cartas. Então, Paulo era um profeta, mas um profeta da graça. Veja que ele não falava naquelas escrituras do jugo da lei de Moisés. Ele falava sobre a graça, ele falava sobre Jesus Cristo. Aqui no verso 17 está escrito assim, veja que Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei. A lei não foi destruída. Veja que Jesus Cristo deixou bem claro. O jugo da lei é que foi terminado, acabado, o jugo da lei, mas a lei continua. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Vejam, os profetas também não acabaram. Os profetas continuam. Jesus Cristo é um profeta. Veja que depois de João, veja Jesus Cristo que foi um profeta. Se ele tivesse falado aqui, se Jesus tivesse falado aqui, a lei foi destruída e os profetas também, Paulo não seria um profeta. Não teria como falar que Paulo é um profeta hoje. Então ele não destruiu a lei e nem os profetas. Aqui vamos continuar a leitura. No verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a letra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Nem um jota se omitirá da lei. Então a lei continua, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, é assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que exceder a justiça dos fariseus aqui? É estender graça. Os fariseus não tinham graça em si. Então nós temos que ter graça. E os fariseus não tinham graça. Então nós temos que ceder à justiça dos fariseus. A graça é justiça hoje. Ter misericórdia dos irmãos. Ter misericórdia das almas. Esses falsos pastores não têm misericórdia, pois ensina doutrinas erradas, levando o povo para o inferno, não tem amor em si mesmo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Veja aqui, a lei continuando, 5º mandamento. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então hoje, matar também não significa só dar um tiro em uma pessoa. Matar a alma da pessoa, falar mal da pessoa, matar o nome da pessoa. Isto também é matar. Hoje os falsos pastores estão matando as pessoas com as falsas pregações. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto,
Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta. Não deve nem entregar a oferta se tiver de mal do teu irmão. Vai lá, reconcilia com ele primeiro, com teu irmão, e depois vem e entregue a sua oferta. Reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem, apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque ele, para que eu não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não passares o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Veja a lei aqui, ó. Continuando. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Veja, não cobiçar a mulher do próximo. Aqui está o 9º mandamento. Veja que a lei continua. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para bem longe de ti, porque é melhor que perca. Pois é melhor que percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para bem longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui, irmãos, em São João 8, fala da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tomou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas é quem escreve, e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Aquela mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. E eles apanharam aquela mulher e trouxeram aquela mulher aos pés de Jesus. E pondo-a no meio, disseram-lhe, pôs a mulher lá no meio, na frente de Jesus, e disse: esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqui foi uma emboscada que eles fizeram para Jesus. Eles pensaram assim: eu quero ver Jesus destruir a lei de Moisés. A lei de Moisés não pode ser destruída. Foi uma lei dada pelo próprio Deus. Se Jesus falar que não é, que a lei não existe mais, ele contradizeu Moisés. Então ele não vai ter como sair desta, não vai ter como se safar. Pela lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Na lei de Moisés, se fosse pego uma mulher em adultério, ela era apedrejada até morrer.
E se um daqueles fariseus cometesse algum adultério, eles seriam apedrejados até morrer. Veja, Jesus sendo encostado na parede. Aqui Jesus não poderia destruir a lei. Ele não podia destruir a lei. Os fariseus ficaram observando. E agora quero ver o que ele vai fazer. Como ele vai se safar. Como ele vai se sair desta. Isto dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Eles queriam acusar Jesus, pegar falhas. Hoje, as pessoas querem pegar alguma falha na Bíblia, ficam observando para ver se vê algum defeito para acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós, Jesus disse, veja, aquele que está dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Veja, Jesus não destruiu a lei aqui, ele não contradizeu Moisés. Veja a sabedoria de Jesus Cristo. Ele não contradizeu a Moisés. Ele simplesmente disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Veja a sabedoria de Jesus Cristo. Não abolindo a lei, eu mereço ser apedrejado? Mereço sim ser apedrejado. Mas quem pode me apedrejar sendo pecador igual eu? Nessa terra? Ninguém tem o direito. Ninguém tinha o direito de apedrejar Maria Madalena ali. Ao menos que não tivesse pecado. Aí sim, poderia ter atirado a pedra em Maria Madalena. Mas não se achou ninguém que não tivesse pecado. Aqui Jesus Cristo entrou no meio. Jesus Cristo cumpriu a lei por nós, porque nós não podíamos cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele não destruiu a lei, ele cumpriu ela. No nosso lugar, ele cumpriu. Ele cumpriu a lei no lugar desta mulher. Por isso ele não permitiu que ela fosse apedrejada. Ele passou na frente, ele cumpriu a lei. E ninguém teve o direito de apontar nenhum pecado em Jesus Cristo. Ele foi perfeito na sua conduta. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Veja aqui a graça entrando em cena. A graça entrando em cena. A lei não foi destruída, irmãos. Tudo que você fizer aqui nessa terra, Jesus Cristo vai te cobrar. Por quê? Porque a lei continua. Só que não é aquela lei de Moisés. O jugo da lei, o jugo, aquele jugo do homem sobre o homem, aquilo ali foi destruído por Jesus Cristo. Aquele jugo, aquele julgamento do homem. Na época de Moisés, tinha o julgamento do homem. Quando Jesus Cristo veio, o julgamento do homem teve que ser anulado aqui.
Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Veja, o jugo foi destruído. Não podia julgar mais. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher, e ele disse: onde estão aqueles teus acusadores? A acusação hoje do ser humano acabou. O ser humano não tem argumento para acusar o seu irmão de nada. Ninguém tem direito de julgar. Quando você julga, você se torna pior do que a pessoa, porque você se torna um Deus. E você não tem moral para isso, para acusar ninguém. Você não tem moral para isso. Nós não devemos julgar, somente Jesus Cristo. O julgamento era na época de Moisés. Era na época de Moisés, que era a lei. E a graça superabundou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Aquilo que Jesus não está condenando nas pessoas, as pessoas estão condenando nos outros. Isso é um perigo muito grande, você fazer julgamentos. É um perigo muito grande. Tudo aquilo que você não tolera nas pessoas é aquilo que está faltando em você. Tudo que você odeia nas pessoas está faltando em você. A paciência que você não está tendo com as pessoas está faltando em você. O amor que você não tem para com as pessoas está faltando em você. Quando você não tem misericórdia, está faltando misericórdia em você. Quando você não perdoa as pessoas, está faltando perdão em você. Então, se você não perdoar o seu irmão, Jesus Cristo não te perdoará também, disse ele nas Escrituras. Porque todos nós somos pecadores e estamos no mesmo barco. Todos nós. Então disse ela: nem eu. Então disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E Maria Madalena foi e não pecou mais. Vai, não peques mais, mas se pecar, nós temos um advogado. Então Jesus Cristo morreu na cruz por esses nossos pecados carnais. Agora, Jesus não morreu na cruz quando você nega o evangelho. Se mostra uma coisa na Bíblia para você e você fala que não é bem assim, este é o pecado para a morte. São dois tipos de pecado. O pecado para aquele pecado que não é para a morte, que é o pecado carnal, como este de Maria Madalena aqui, esse pecado aqui é redimível. O ladrão da direita, o pecado dele foi redimível. Tinha como ser perdoado. O pecado de Maria Madalena tinha como ser perdoado. Por quê? Porque é um pecado carnal. Mas o pecado dos fariseus não foi perdoado. Por quê? Porque o pecado deles é espiritual. Eles não tiveram misericórdia dos outros. Então eles não alcançaram misericórdia. Porque eles não teve misericórdia dos outros. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, continue nos ouvindo, continue nos acompanhando, irmãos. E nós continuaremos a explicar os pequenos trechos da Bíblia e as palavras da Bíblia. Passe este vídeo para frente, para mais pessoas que estão necessitando
dessas palavras. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.